Olá pessoal, bem-vindos ao Extracampo, bem-vindos ao último jogo, dessa Copa do Mundo, de 2026, essa Copa maravilhosa que nos proporcionou tantas alegrias, Infelizmente o Brasil não foi hexa, mas a gente pôde ver jogos incríveis, jogadores desfilando mais puro futebol, surpresas, decepções, E a gente pode, E a gente hoje teve a Espanha campeã, Vamos falar um pouquinho sobre esse último jogo, Sobre a Espanha, sobre a Argentina. Então vamos falar sobre tudo isso aí mais pra frente nesse vídeo. E antes da gente começar essa análise, eu em nome do Extracampo, desse projeto, a gente quer agradecer por vocês terem acompanhado, estarem acompanhando, terem acompanhado essas análises, terem acompanhado nossos comentários. Foi muito importante, foi muito legal e espero de coração que vocês continuem acompanhando a gente. A gente não vai parar com esse projeto, a gente vai seguir, logo após esse vídeo vai ter um vídeo muito especial no Instagram falando sobre qual foi para mim, qual foi a qual para mim quem foi a seleção da Copa, os 11 jogadores, vai ter, então assim vai ter muito conteúdo legal. Então eu espero de coração que vocês continuem acompanhando a gente, que vai ter ainda muito conteúdo de futebol aqui no Extracampo. E por favor, deixem um like e se inscrevam no canal, que vai ajudar muita gente. E sem mais delongas, vamos falar da final. Essa final, entre Espanha e Argentina, eu acho que foi a final mais dominante que eu já vi de uma seleção sobre a outra, Então, quem viu o resultado de 1-0 e não acompanhou o jogo, com mais detalhes, deve ter pensado, para ter sido 1-0, deve ter sido um jogo equilibrado, foi um jogo truncado, e não foi isso que aconteceu, O que nós vimos, nesse jogo foi uma Espanha dominante, uma Espanha que impôs o seu estilo de jogo, Um estilo que já veio jogando em outras partidas, dominante, dominando as ações, trocando muitos passes, A Espanha trocou mais de 900 passes, durante a partida, Então é um número absurdo, quase o triplo de passes que a Argentina trocou, A gente vai comentar sobre a Argentina mais pra frente, mas vamos nos atentar ao que a Espanha produziu, É muito difícil a gente citar alguns destaques individuais dessa Espanha, que é uma Espanha tão coletiva, mas a gente não pode deixar de destacar, para mim, três jogadores que para mim foram absurdos, Talvez quatro, que eu acho que eu vou ter que citar quatro jogadores que eu acho que foram destaques para mim super positivos, Primeiro, o Rodri, que sim, meus amigos, o Rodri fez uma Copa do Mundo impecável. A gente pode até entrar no mérito se realmente ele merecia ter sido o melhor jogo da Copa. O Lionel Messi fez uma Copa fantástica, o Mbappé fez uma Copa fantástica, Mas o Rodri, ele jogou muito, muito bem. O percentual de passes certos foi algo absurdo, Então o Rodri sim fez uma baita final e fez uma baita Copa. Segundo destaque, Pau Cubarsí, que zagueiro excepcional, Para o próprio Maldini, que para mim é o maior zagueiro da história, dizer que esse garoto tem potencial para ser um dos maiores zagueiros aí dos próximos anos, é porque realmente o garoto é bom de bola. Uma saída de bola impecável, preciso, rápido, é um zagueiro que joga para frente, que sabe realmente ter um tempo de bola certo. Então, que jogador, Realmente um zagueiro canhoto com uma saída de bola impecável, qualidade de passe. Então, realmente a Espanha sem dúvida, teve um dos seus maiores pilares, o Pau Cubarsí, que apesar de ter 19 anos, jogou como um veterano de 30 anos. Terceiro destaque que eu quero, sem dúvida, é o Cucurella. Que lateral esquerdo, meus colegas. Um jogador que
para muitos aí era odiado, né, pela conta da sua postura, por jeito de algum jeito, do jeito que ele jogava, né, mas vem calando a boca de muitos críticos nessa Copa, né? Para mim foi o melhor lateral da Copa. Que jogador incrível e que final impecável que o Cucurella fez. Uma contratação que o Real Madrid acertou em cheio. E sem dúvida, para mim o Cucurella tem que estar na seleção da Copa e para mim está na minha seleção da Copa. Mas sobre a minha seleção da Copa eu vou falar num vídeo mais pra frente. E para mim o quarto destaque da Espanha, né? Porque talvez esse não tenha sido um dos destaques, né? Que eu falei, talvez todos tenham comentado sobre esses destaques, mas para mim um destaque aí de um jogador que é muito subestimado e para mim fez uma Copa incrível é o Dani Olmo, né? Que muitos se questionaram, mas por que o Dani Olmo é o 10 da Espanha, né? E ele mostrou realmente porque ele é o 10 da Espanha, né? Um jogador que sabe jogar, dar passe de primeira, que sempre procura o passe mais agudo, jogando muito bem. Hoje fez uma grande final, fez uma grande partida e fez uma grande Copa, né? Eu acredito que essa Copa deu mais confiança para o Dani Olmo jogar no Barcelona. Eu acho que no Barcelona ele ainda não conseguiu jogar o potencial, né? E eu acho que vai dar muita confiança para ele jogar no Barcelona. Então, o Dani Olmo foi um destaque muito positivo. No mais, né, a Espanha ela vem com uma proposta, né, que eu acho que vai ser muito importante para o próximo ciclo, né. Muitos desses jogadores da Espanha são jogadores relativamente jovens, né. Tem o Paco Basile, Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri, Gavi, Nico Williams, né. Vem o Raya, tem o Juan Garcia. Enfim, tem muitos jogadores aí, né? E vem uma leva muito boa, né? E o Luis de la Fuente, ele tem uma ideia de jogo que se estabeleceu desde o sub-17, sub-20, seleção olímpica e conseguiu implementar na seleção espanhola, né? E a gente sempre fica pensando, né, que a seleção brasileira, só fazendo um comparativo, que a seleção brasileira ela não tem um padrão de jogo, né? Mas a gente também tem uma cultura muito imediatista, né? E talvez agora com esse trabalho do Ancelotti pode ser que ele consiga implementar mais, né, o seu estilo de jogo e a gente possa ver na próxima Copa, né? Então talvez dê certo, né? Mas a gente não tem essa paciência que a seleção espanhola teve com o Luis de la Fuente, não teve com o Scaloni, teve com o Deschamps na França, por exemplo, né? Então o Deschamps ele foi para 3 semifinais seguidas de Copa, né? Então, realmente, mas esse é um resultado de um trabalho longo, um trabalho que exige paciência, que talvez não vai exigir os resultados esperados, né? Então, realmente, mostra que a seleção brasileira pode ter um futuro se tiver uma mudança de mentalidade, né? De dar tempo para o treinador e, acima de tudo, de definir uma identidade de futebol. E foi algo que a Espanha vem fazendo ao longo do tempo. Então, realmente foi uma baita final da Espanha e acho que vai mostrar muito de que a Espanha vai continuar com esse legado ao longo do tempo e talvez repetir, né, o que a Espanha de Del Bosque fez, né, e que foi por muito longo tempo. E falando sobre a Argentina, né, realmente foi um dos jogos mais pífios que eu vi da Argentina nesse último tempo, né, e deixou muito claro a dependência do Messi, né, de como que o Messi ele é o centro das jogadas ofensivas da Argentina, e eu acho que isso também reflete muito na postura dos jogadores, né, de sempre procurarem o Messi, de encontrarem o Messi, o jogador que vai fazer o diferente, que vai fazer as coisas dar certo, né, e realmente isso já era nítido durante a Copa e eu acho que durante a final só confirmou o que a gente já sabia, né? De que quando o Messi está marcado, de quando o Messi não está inspirado, de quando o Messi não consegue jogar o que ele sabe jogar, a seleção argentina, ela não produz, ela não ataca, ela não oferece nenhum perigo. Então a seleção argentina conseguiu ter a proeza de durante 90 minutos não finalizar nenhum chute a gol e finalizar apenas 3 vezes e nenhuma dessas 3 finalizações foi ao alvo. Simplesmente o Unai Simon não teve trabalho, né?
E eu acho que agora que essa deve ser realmente a última Copa do Messi, né? Só se realmente ele bater uma dúvida e jogar outra Copa, eu acho muito difícil, né? Então, agora esse próximo ciclo da Argentina mostra que precisa seja o Scaloni, que eu acredito que continue sendo ele, que eu acredito que não tem outro técnico igual ao nível do Scaloni, né? Então, hoje a seleção argentina precisa pensar em um modelo de jogo que não seja dependente de um jogador, porque não vai encontrar outro Messi. Talvez o futebol não produza outro Messi, assim como a Argentina talvez não produza outro Messi, né? Então, hoje ficou muito nítido a dependência do Messi, né? Então, se a Argentina quer continuar tendo relevância, quer continuar indo a finais, quer continuar disputando títulos, precisa mudar a postura, né? Não depender do Messi, vem ainda com a safra de alguns jogadores, né, interessantes, tem o Nico Paz, tem o Lautaro, o Julián Álvares, o Enzo Fernandes, né? Ainda tem alguns desses jogadores aí, outros jogadores aí vindo nessa safra argentina que podem mostrar realmente que dá para fazer e dá para repetir os bons resultados, né? Então, o Messi termina sua última dança, né, sem conquistar uma Copa e sim conseguir finalizar o gol, mas alguns legados são muito interessantes, né, se tornando um dos maiores artilheiros da Copa, com números históricos, né, então o Messi fez ainda mais o seu nome durante a história, né, e aí agora vamos ver o que a Argentina vai fazer, se esse é o principal jogador, se esse é o principal jogador que durante anos e anos carregou a Argentina durante as competições e a partir dessa Copa será uma nova Argentina, né, que talvez tenha uma outra postura e um outro jeito de jogar. Então vamos aguardar e vamos ver o que a Argentina vai proporcionar para os fãs de futebol e para os seus torcedores. E é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo. Se inscrevam no canal, deixe o like e mais uma vez muito obrigado por terem acompanhado a gente durante essa Copa do Mundo. E é isso, tamo junto.